porque eu acho que boa parte das pessoas ainda não entendem o funcionamento do Bitcoin como sendo uma camada estrutural, né? Até muitas pessoas, quando escutam primeira camada, segunda camada, terceira camada, não fazem a mínima ideia do que é camada, né? O que seria esse formato de camada. E eu queria que a gente passasse aqui primeiro essa parte educacional, explicando por que o Bitcoin precisa de outras camadas, né? Assim, o Bitcoin ele não é útil do jeito que ele está formatado hoje, ele não serve do jeito que ele tem hoje, precisam ser desenvolvidas outras coisas. Como é que você explicaria para uma pessoa que não sabe o que são camadas e não sabe por que o Bitcoin precisa dessas outras ferramentas para se tornar mais escalável? Perfeito. Pela forma como o mundo funciona e suas intrínsecas leis fundamentais que impedem que algumas coisas aconteçam, né? Então, vamos começar da seguinte forma. O Renatão ele diz uma coisa que é interessante, que a tríade do impossível é uma coisa que já é milenar, assim, né? Então, ele diz que quem promete algumas tríades, só mentiroso pode ser, né? Então, por exemplo, ele usa um exemplo que já é bíblico, mas para ilustrar o nosso ponto de que algumas tríades são impossíveis, não é possível ser totalmente libertário, aquela tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Se você não coloca restrição em alguma dessas três coisas, você se torna um mentiroso, porque se você for totalmente libertário e totalmente igualitário, você eventualmente vai incorrer em um pouco de injustiça, porque os mais fortes eles vão sobressair sobre os mais fracos. Então você precisa colocar o terceiro ponto da justiça, que eventualmente restringe algumas liberdades, porque você tem que ter liberdade sim, mas não para te matar, não para roubar o seu patrimônio. Então, e o que eu quero dizer com isso? Uma questão muito madura no entendimento do Bitcoin é que uma tríade do impossível também é aplicada. Isso é uma questão de entendimento de como as coisas funcionam. Não é possível que você seja completamente escalável para o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, seja seguro e descentralizado. Então, quem te promete isso é também um mentiroso e, exatamente, esse é o trilema da blockchain. Então, o Bitcoin tem que ser inteligente em escolher na camada base aquilo que mais compete à base de um novo sistema financeiro global. E o que devemos ter na base é justamente a máxima segurança e a máxima descentralização para que seja o sistema mais inclusivo de todos, mais justo, portanto, não permissionado, que as pessoas possam participar sem pedir permissão a ninguém. E o contraponto disso é que na camada base não seremos acessíveis para todos sempre ou escaláveis para bilhões de pessoas de forma acessível. Eventualmente, a camada base do Bitcoin se tornará tão inacessível quanto são sistemas que hoje são comparáveis à blockchain do Bitcoin. Então, na verdade, a blockchain do Bitcoin compete com o sistema de bancos centrais para bancos centrais, porque o Bitcoin ativo descentraliza o ouro, que é guardado por bancos centrais, e a forma como ele é construído é muito mais análogo aos sistemas hoje na Terra para transferência de grandes valores. Então, há um sistema no mundo chamado Fedwire, cujo volume médio de transações entre bancos centrais, é um sistema do Fed, que é o banco central dos bancos centrais, transfere 2 milhões de dólares. Então, a blockchain do Bitcoin tende a capturar cada vez mais grandes transações e ficar cara demais para o uso no dia a dia. Então, o dinheiro é construído em camadas, né? Nós temos os sistemas do Banco Central, nós temos o sistema interbancário, nós temos depois as contas correntes, as quais a gente tem um cartão de crédito atrelado e, por fim, nós temos um aplicativo atrelado ao cartão de crédito. A internet é construída em camadas, então nós temos os sistemas físicos de cabeamento, TCP/IP, depois nós temos o HTTP, depois nós temos, por cima disso, a web. Aí nós temos uma série de interface. A sociedade é construída em camadas. Então, nós temos a primeira instância de uma justiça, nós temos a segunda, a terceira instância, o STJ, o STF,
Basicamente, o mundo é construído em camadas, a nossa pele é construída em camadas, a sociedade é construída em camadas. E com o Bitcoin não seria diferente a construção em camadas. Então, um dos motivos pelos quais nós construímos o Bitcoin em camada, porque é assim que já fazemos com a internet e o dinheiro, que são dois primitivos do Bitcoin. E como uma resposta ao trilema, se nós queremos ter uma escalabilidade para bilhões de pessoas, ela necessariamente deve vir em segunda camada. Porque na segunda camada poderemos, nesse mesmo trilema, optar por sermos escaláveis, mesmo que não tão descentralizados e não tão seguros quanto na camada base. E é exatamente isso que a Lightning, por exemplo, o que alguns argumentam que é a única segunda camada propriamente dita do Bitcoin, que não é uma sidechain e nem nada, ela é mais escalável, ela é mais privada, ela é mais rápida, mais barata. No entanto, obviamente, ela não é tão segura e nem tão descentralizada quanto a própria blockchain é por desenho. Ela oferece outras coisas. Eu costumo dizer que a Lightning é a materialização do Bitcoin como um peer-to-peer, pessoa a pessoa, cash system, sistema de dinheiro, ponto a ponto, pessoa a pessoa. Porque eu não sei se o público está acostumado com a blockchain, mas a blockchain inaugurou um negócio que chama contabilidade de tripla entrada. Então, há um crédito na sua conta, um débito na minha, eu transferindo para você. Só que há uma terceira entrada, que é a prova de trabalho do minerador. E é essa dinâmica que, através de incentivos, mantém todo mundo honesto e uma base de dados incorruptível. Então, a blockchain não pode ser, por desenho, exatamente peer-to-peer. Já a Lightning pode. Quando eu transaciono os meus bitcoins com você pela Lightning, há só o crédito e há só o débito. Não há a terceira parte do minerador. Então, ela é uma transação que realmente compete somente a duas partes e torna o Bitcoin peer-to-peer de verdade, como se fosse a materialização do sonho do Satoshi. E assim como na camada base, exatamente o que a gente falava da construção em camadas. O Bitcoin sendo o TCP/IP da nova internet do dinheiro e a Lightning sendo o HTTP. Inclusive, quando você pesquisa o tweet fixado da Starkness, que é a co-founder e CEO da Lightning Labs, uma das empresas que desenvolve uma implementação da Lightning, o tweet fixado dela é uma conversa, uma palestra dela, explicando como que a Lightning é o HTTP dessa internet do dinheiro, dessa internet de computadores rodando o Bitcoin e Lightning de forma interconectada, onde dinheiro é só mais uma forma de conteúdo, como imagem e vídeo. Mas voltando à resposta inicial, é como se aplicássemos ao Bitcoin um framework que funciona para o dinheiro e para a internet, que é a construção em camadas, e que exalta um ponto muito importante da gente entender, o Cauê, que é o Bitcoin ativo, ele compete na base da sociedade na forma do dinheiro. A guerra dele é com moedas fiduciárias e outras criptomoedas. A guerra do Bitcoin não são com as ações. A guerra do Bitcoin não é com os imóveis. E, eventualmente, teremos ações e imóveis e títulos de dívida em um mundo hiper-bitcoinizado, porque o Bitcoin não está guerreando com eles. O Bitcoin está guerreando na camada base. As outras camadas continuarão a existir, porém, sobre o Bitcoin. E quando você entende essa construção em camadas e você consegue perceber que por cima do dinheiro há outras camadas que te permitem organizar a sociedade, você percebe que o Bitcoin na camada base, ele briga com a base do sistema atual, ele não briga com a pirâmide inteira de soluções. E te permite ver um mundo bitcoinizado diferente. Eu acho essa imagem aqui, que foi até criada pelo Croeso, se eu não me engano, eu acho ela muito curiosa porque ela dá essa visualização de como é que o Bitcoin funciona em camadas, né? E no caso, a comparação que ele faz aqui é mais com a internet, né? Então ele puxa do formato de internet, né? A comparação aqui. Então, na primeira imagem, a gente tem aqui o TCP/IP, que é, no fundo, o protocolo, que seria a camada de protocolo, que várias coisas são criadas em cima, e inclusive a própria internet que a
gente está utilizando é criada em cima, mas além disso, pouca gente repara que nessa imagem aqui tem o Facebook, tem a Amazon, tem o Google, a Apple, Sim. eles estão aqui com esses prédios que são construídos em cima. Então, no fundo, todas essas empresas, elas desenvolveram soluções em cima de uma camada base, que seria a camada base da internet, né? O que a gente está vendo aqui na camada de aplicação do Bitcoin é justamente várias empresas que estão fornecendo esses tipos de soluções, trazendo esses tipos de propostas de soluções para utilizar vários tipos de aplicações, né? Então, a gente pode ter vários tipos de aplicações, só que na camada base aqui que mostra aqui nessa imagem, é isso que você falou, é o Bitcoin como moeda, né? Então, o Bitcoin como moeda, ele fica ali como se fosse a estrutura de posse autossoberana do indivíduo, e aí funcionaria ali também como a rede de transação final, ou a rede de settlement, né? Que é de liquidação final, né? Então, eventualmente, no futuro, uma coisa que muita gente ainda tem dificuldade em compreender é que é natural que o subsídio de bloco na mineração, né, então a emissão de novos bitcoins, vá sendo suplantada pela a rentabilidade proporcionada pelas taxas de transação dentro da rede do Bitcoin, né? Então isso daqui é algo que eventualmente vai se tornar um objeto de debate intenso, por enquanto ainda não é, com os atuais 6 e pouco bitcoins que estão sendo emitidos, só que eventualmente isso vai se tornar um objeto de debate, e é nesse momento que essas soluções de aplicação elas vão tornar a rede de camada base um pouco mais caras do que ou provavelmente, talvez, muito mais caras do que a gente está observando hoje. Nesse momento é onde vai ter as transações, a boa parte das transações aí ocorrendo em camadas secundárias, né? Então, aqui a gente entrando já na camada 2, seria o Bitcoin, a rede, ela vai estar fornecendo a camada estrutural, ou seja, vai estar fornecendo aí a base fundamental para que possam existir vários tipos de aplicações, e esses tipos de aplicações aí vão depender do nível de criatividade das pessoas e nível de desenvolvimento que a gente vai ver, né? Então a gente já tem sidechains e segundas camadas, como você citou aí, que fornecem esse tipo de ferramentas para que as pessoas possam desenvolver vários tipos de utilização, inclusive DeFi, NFT, todas essas coisas que a gente vê no mercado cripto como um todo já existem dentro do Bitcoin, não propriamente na camada base, como eu acabei de explicar, mas em camadas secundárias, né? Então isso é o que eu até citei aqui no e-book. Se vocês depois forem ler o e-book, vão ver lá que boa parte do e-book tá dividido em categorias, e uma das categorias que está lá é chamada de infraestrutura. Então, existem algumas soluções que são soluções de infraestrutura, como, por exemplo, a Rootstock e a Lightning, né? Então, a Lightning, ela tem uma camada de infraestrutura que ela faz com que existam várias formas de você utilizar a Lightning. Então, tem gente que utiliza a Lightning em jogos, tem gente que utiliza a Lightning como ponto de venda, né? Quem quiser fazer uma venda através da Lightning, tem como você utilizar a Lightning para enviar doação, por exemplo. Se você quiser doar para um criador de conteúdo, você pode rentabilizar também um material seu, você pode rentabilizar um podcast seu através da Lightning. Então existe a Lightning, ela já numa camada secundária. Inclusive eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver se eu... essa imagem aqui que saiu lá no Blockchain Research de um artigo que eu escrevi explicando as segundas e terceiras camadas do Bitcoin. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, uma formatação onde a camada base do Bitcoin seria a camada de liquidação e segurança. Na segunda camada a gente teria uma camada de execução de transações, que seria a Lightning, né? Ela surgiu com esse propósito de tentar escalar a quantidade de transações, tanto no custo da transação quanto na velocidade da transação, e a gente pode agora estar vendo uma camada 3 aí de um universo multiativo. Então existem várias, como no caso o Taproot Assets, que anteriormente se chamava Taro e hoje está chamado de Taproot Assets, mas só para a gente ainda conseguir também pegar a parte educacional, senão a gente fica só falando e esquece a parte educacional.